Te atualizo também sobre contratação no Corinthians. Para completar a renovação de contrato de joia no Corinthians, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre renovação importante no Corinthians. Timão conseguiu estender um vínculo de um atleta muito badalado, ele ainda é da base, mas Gui Amorim, jogador de só 18 anos de idade, que atua como meio atacante, é visto internamente como alguém capaz de, em pouco tempo, assumir a condição de titular do time principal. Seu vínculo se encerrava na metade do ano que vem, ou seja, o Corinthians começaria a correr risco de perder o atleta a partir de 1º de janeiro. O novo contrato, já assinado, vai ter duração até 2028, dezembro de 28. Com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, ele ficaria no mínimo até 2030. O Corinthians aumentou o seu salário de 40 mil mensais para 70 mil. Dessa maneira, a multa rescisória no Brasil também foi aumentada de 80 milhões de reais para 140 milhões. A multa para o exterior passou a ser de 100 milhões de euros. A gente está falando de quase 600 milhões de reais. Só para completar, contar que a negociação foi conduzida por Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, mesmo com o Gui Amorim ainda integrado ao time da base. A interpretação é de que havia necessidade de um caráter mais profissional, de alguém que toca o departamento de cima até para mostrar para o Gui e para seus representantes que ele faz parte dos planos e será utilizado muito em breve. Recuperado de uma lesão no joelho, o Gui Amorim tem sido titular absoluto do Sub-20, mesmo com apenas 18 anos de idade, chegou a disputar na Copinha 9 partidas com um gol e uma assistência. Hora de falar sobre o Corinthians com um reforço, mas calma. O Corinthians contratou alguém para fora dos campos, fora das 4 linhas. Trata-se de Marlon Muniz, preparador físico que trabalhava no Vasco. Ele chega para substituir Guilherme da Costa, que optou pouco antes da pausa para a Copa do Mundo em se mudar para o Internacional. Preparador físico com moral no mercado, bastante valorizado e que chega com salário alto. Não é um reforço que se imaginava do torcedor do Corinthians, mas tenho batido na tecla sobre a dificuldade do Timão em buscar contratações para a linha, para jogadores de campo. Há muita condição, a condição física é muito ruim, para não dizer péssimo. Falta dinheiro para coisas básicas, como por exemplo o pagamento de salários em carteira, além de ajuda de custo para atletas da base. Diante desse cenário, qualquer contratação nesse momento pode soar extremamente ruim internamente. Também cheguei a contar para vocês que o William, lateral direito do Cruzeiro, foi sugerido ao Corinthians e deixou boa impressão, mas o Corinthians pretende só avançar em relação a contratações se conseguir vender atletas e colocar dinheiro em caixa para regularizar o fluxo de caixa. A busca do Timão é por negócios que possam alcançar até 25 milhões de euros nessa janela da metade do ano. Até aqui não há proposta oficial. Além de Marlon Muniz, que é a grande novidade do dia, ele já participou da atividade dessa segunda-feira, o 5º dia de trabalho desde a volta das férias. Queria destacar também a presença de André Carrilho, jogador da seleção peruana, que se apresentou depois dos demais, porque havia participado de amistosos pré-Copa do Mundo com a seleção do Peru. Você sabe, a seleção peruana não foi para a Copa do Mundo, mas por ter jogado 2 amistosos pré-Copa, ele teve um calendário diferente do restante do elenco. E o Brasil venceu o Japão, está nas 8ª de final da Copa do Mundo e teve provocação de jogador da seleção brasileira contra japonês. Começar pela ordem cronológica das coisas, o Brasil saiu perdendo do Japão. Falha do Danilo, lateral da seleção, num contra-ataque que se transformou no gol do Japão. Gol marcado pelo Sano aos 29 minutos do primeiro tempo. O Brasil era melhor e continuou apertando, mas sem conseguir criar grandes chances. No fim do primeiro tempo, o Paquetá se machuca. E na volta do intervalo, o Endrick é quem ganha o lugar do volante. Com isso, o Brasil aumenta a sua força ofensiva e passa a criar, incomodar e apertar o Japão. O gol parecia ser questão de tempo até que o Casemiro marcou de cabeça, aproveitando-se de um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Logo na sequência, o técnico Carlo Ancelotti decidiu tirar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, que jogou como meio atacante e foi o Martinelli, o autor do gol da virada, aos 5 minutos de acréscimo. Bruno Guimarães assistiu, deu um lindo passe para o Martinelli, que tocou na saída do goleiro para garantir a vitória por 2-1 do Brasil. O Brasil dessa maneira está nas 8ª de final e aguarda pelo seu adversário, que será conhecido na tarde dessa terça-feira, quando Costa do Marfim e Noruega se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Brasil no próximo domingo, jogo marcado para New Jersey.
Importante contar que o Brasil teve 19 finalizações contra 5 do Japão, 7 finalizações no alvo contra apenas 2 do adversário, 69% de posse de bola contra 31%. 4 chances claras, o Japão não criou chances claras além do gol. 6 escanteios para o Brasil, 2 para a equipe japonesa. Enorme superioridade, o Brasil mereceu a vitória. Cheguei a contar para vocês num vídeo que eu gravei num short sobre a estrela de Carlo Ancelotti, que para mim fez 2 substituições erradas. Ele demorou para tirar o Casemiro, mas essa persistência com o Casemiro acabou resultando no gol de cabeça do volante. Depois coloca o Martinelli numa negociação, numa substituição que deveria ser do Neymar, e é do Martinelli o gol da vitória brasileira. Dessa maneira, o Brasil já tem 15 jogos contra o Japão, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ficou faltando falar sobre a provocação, certo? Depois da partida, Matheus Cunha procurou o jogador do Japão, um atacante que joga no Wolfsburg, chamado Kento Shogai. O Kento havia afirmado nos últimos dias que o Brasil já não assustava mais e que dava para jogar de igual para igual. Disse também que só conhecia do elenco da seleção brasileira o Neymar e o Vinícius Júnior, que ele lembrou meio que sem querer. Pois bem, depois da partida, o Matheus Cunha foi até o japonês e lembrou, ó, só nós temos 5 títulos, tá? Respeita. Pediu o Matheus Cunha, o pessoal do Deixa Disso precisou impedir que a confusão ganhasse um pouquinho mais de proporção. E o Kento Shogai vai voltar para casa mais cedo agora, certamente conhecendo muitos outros atletas da seleção brasileira, certo? E o Corinthians ameaça romper contrato milionário. O presidente Osmar Stabile notificou a FFU, a Futebol Forte União, empresa responsável por representar clubes nas negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Timão cogita deixar essa negociação conjunta, assim como já fizeram Botafogo e Cruzeiro. Corinthians, Botafogo e Cruzeiro são os primeiros clubes a notificarem a FFU, manifestando a intenção de deixar o grupo. Tudo por causa de uma decisão do CAD, que entendeu que o grupo afeta a lei concorrencial. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo começa com o CSA, Clube Alagoano, que alega que o contrato da FFU com a Sports Media Participações cria obstáculos para que equipes que desejam deixar a associação e se filiar a outro bloco de negociação. O CAD concordou com o pedido do CSA. E aí, o Corinthians, o Cruzeiro e o Botafogo se aproveitaram dessa brecha para ameaçar sair da FFU. Vale a lembrança de que o contrato entre Corinthians e FFU havia sido assinado por Augusto Melo, antigo presidente do clube, que renunciou para não sofrer impeachment. Não foi uma decisão, nem uma negociação tocada pelo Osmar Stabile. É possível que o presidente do Corinthians tenha em mãos ofertas melhores. E diante desse cenário, ele acena com a possibilidade de rompimento desse contrato. Importante registrar que todos os times da FFU já haviam pego 10% de adiantamento do dinheiro. Como é que ficaria essa devolução? Ou será que os clubes conseguiriam na justiça um não pagamento ou a não devolução desses 10%? Tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais para frente. O que dá para contar é que há uma enorme crise financeira e é possível que o Osmar Stabile esteja vislumbrando a chance de colocar dinheiro em caixa com um novo player. Só para completar, contar para vocês que na tarde desse sábado o Corinthians, enfim, assinou o contrato com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo que vai exibir sua marca no uniforme do Corinthians. Time principal, de basquete e também de futsal. Vai haver patrocínio também para o time feminino do campo. Importante registrar que o Corinthians tem direito a 22 milhões e meio de reais por um contrato de 1 ano, embora se esse contrato for estendido, o Timão chega a 32 milhões de reais. Não será exibido, por exemplo, no calção do uniforme do Corinthians, a marca da Fatal Model e sim da Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo que pode ser adulto ou não. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, mas o Corinthians, diante de enorme crise financeira, consegue colocar 22 milhões e meio de reais de forma até antecipada. Vai haver um pagamento antes do fim desse contrato para que o Corinthians resolva uma série de pendências. Preciso te falar se o Fenerbahçe da Turquia tem a intenção de contratar André, volante que pertence ao Corinthians. Essa é mais uma das especulações envolvendo o volante de 20 anos de idade que teve a chance de se mudar para o Milan durante o primeiro semestre. Na oportunidade, você lembra, o Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Corinthians recusou a proposta e se arrependeu. De qualquer forma, a pedida por agora é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Timão está desesperado por dinheiro. Crise econômica como há pouco tempo, como há nunca se viu.
Houve, inclusive, atrasos no pagamento de ajuda de custos para atletas da base, que ganham muito pouco e usam o dinheiro para, por exemplo, ir e voltar dos treinos. Alguns atletas não conseguiram nem se apresentar nas atividades. Há atrasos também nos pagamentos de direitos de imagem das atletas do time feminino e do time principal. Importante registrar que essa especulação sobre Fenerbahçe e André não se transformou em proposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e representante do atleta. Ele me contou que houve uma primeira rodada de conversas com o Fenerbahçe e parou por aí. O time turco nunca apresentou ou sinalizou com a intenção de efetuar uma proposta. Existe uma chance real de o Fred, volante brasileiro que pertence ao Fenerbahçe, deixar o clube. E essa talvez seria uma circunstância para que se abrisse espaço para que o André fosse contratado. Jogador que disputou na atual temporada 29 jogos e 5 gols. 2 gols na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, naquela vitória por 3-1 contra o Grêmio. André, que sentiu demais a não transferência para o Milan, acabou perdendo a cabeça, foi expulso, acabou inclusive virando reserva, mas aos pouquinhos se recuperou e tem dado conta do recado. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas na janela da metade do ano para conseguir bater suas metas, e o André seria certamente uma boa porta de entrada. Você, na condição de dirigente corintiano, exigiria que valor para vender o André? Ou para você ele é negociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala, turma, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Coringão. Então, desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber as principais informações do maior clube do mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando por aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like. Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.